Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à celebração da Páscoa da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Eu gostaria de dar uma orientação, especialmente para os membros da igreja que costumam fazer a entrega do seu dízimo e oferta nesses cultos de domingo. Como nós temos uma programação totalmente diferente com a apresentação deste musical, a orientação que nós damos é que você, ao final desta apresentação, você pode se dirigir aqui no hall interno, onde estão as maquininhas, tem as urnas ali, nós temos o QR Code, todas as informações para você fazer a sua contribuição normalmente, como você costuma fazer. Mas eu gostaria de dizer que nós vivemos numa época em que parece que o tempo corre mais do que antes. Mas não é o tempo que está correndo, nós é que estamos, essa que é a verdade. Somos tão apressados em fazer tantas coisas que acabamos não tendo tempo para entender o que realmente importa. Para nós entendermos é preciso dar tempo ao tempo, parar, observar, refletir. E é isso que nós queremos oferecer para você hoje. Você sabe me dizer por que realmente nós celebramos a Páscoa? Você já parou para pensar o que e quem está por trás dessa data? Então a minha proposta para você agora é: põe o seu celular no silencioso, ok? Desacelere, entre no ritmo do tempo e coloque toda a sua atenção no que você vai ver e ouvir na próxima hora. Ouça o depoimento de algumas pessoas que pararam e deram atenção a quem deu origem e sentido a essa tradicional festa da Páscoa. Porque depois de conhecê-lo e saber o que ele fez, ninguém permanece o mesmo. E eu, sinceramente, espero que seja assim com você também. Então, gente, aproveite cada instante do que você verá a partir de agora. Com vocês, o especial da Páscoa, depois de conhecê-lo. Que Deus o abençoe. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem saber da minha experiência em conhecê-lo? Que desafio! Bom, foi meu irmão André quem me apresentou a ele. Se ele me convenceu de primeira... Bom, você sabe que quem o conhece de verdade... É impossível passar por essa vida indiferente, né? Há um antes, há um depois. Pra ser bem sincero, eu não sei falar da minha vida sem falar dele. Eu não sei falar de vida sem falar dele. Aliás, para quem iremos nós, se só ele tem as palavras de vida eterna? Desculpa, é que toda vez que eu falo sobre ele, é difícil não se emocionar. Parece que quando eu falo sobre ele, meu coração se enche, preenchendo cada canto da minha alma. Aí então, as lágrimas brotam. Eu acho que elas ficam sem lugar dentro de mim. É que, antes de conhecê-lo, eu vivia dominada pelo medo, pelo pavor.
Eu estava sempre tensa, ansiosa, e era uma sensação sufocante. À noite, parecia até que a minha garganta ia se fechar e a qualquer momento eu simplesmente ia parar de respirar. Então eu não dormia. Além disso, o peso dos meus pecados me acompanhava o tempo todo. E eu me sentia uma pessoa aprisionada, incapaz de seguir em frente. Eu era uma pessoa atormentada. Mas eu era. Porque bastou conhecer aquele que já me conhecia. E o resultado você pode imaginar. De mim eu posso falar. Ele me chamou pelo nome. E as trevas fugiram. Eu posso dizer, Ele liberta os cativos. Se hoje eu estou viva, é porque Ele vive. E por meio dele agora eu sei quem eu sou. Eu sou Maria Madalena. E eu tenho a minha confissão de fé. Eu acredito no Filho. Eu acredito na ressurreição. Ele mesmo me trouxe vida quando eu me achava em um túmulo. Em seu nome há salvação. Jesus, eu estou segura em suas mãos. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Amém, amém.
Uou! Aquele dia foi de tirar o fôlego. Eu conversando com a minha mãe. Ô mãe, eu tô indo lá no Mar da Galileia. E eu sei, eu fico só na beiradinha. Aí ela disse, mas leva uma túnica mais grossa, vai tá frio. Mas mãe, nenhum dos meus amigos tem uma tão grossa quanto a minha. Deixa eu levar essa, vai tá calor. Ela disse, tá bom, mas deixa eu arrumar seu cabelo. Mas mãe, eu já sou um pré-adolescente, eu já sei arrumar meu cabelo. Eu só quero levar um lanchinho. Aí ela apareceu com um cesto pesado de 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei, mãe, 5 pães e 2 peixinhos? Eu não consigo comer tudo isso, você sabe. Aí ela me olhou nos olhos. E sabe aquele momento que parece que só existe você e sua mãezinha? Ela sorriu e me disse, compartilhe com algum dos seus amigos. Aí eu falei, tá bom, mãe. Ela me deu um beijinho na testa e eu fui ver Jesus. Consegue imaginar um dia de trabalho frustrado? As forças exauridas, eu ali no barco, limpando as redes, sem ter pego um peixe sequer, sem ter trazido sustento para casa. Aí, de repente, Jesus aparece. Ele vem até o barco, ele pede para subir no barco e começa a pregar para a multidão. E nas suas palavras, eu comecei a me encher de força, eu comecei a me sentir fortalecido, consolado. Palavras têm esse poder, né? Depois de pregar para a multidão, ele disse, afaste o barco da praia e vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Consegue imaginar qual foi o resultado daquela pesca? A pesca mais maravilhosa da minha vida. Eu acho que eu nunca pesquei tanto peixe. Para muitos como eu, pescadores, eu tinha acabado de encontrar o sócio perfeito. Companhia de pesca, Pedro e o mestre de Nazaré. Mas não foi isso que aconteceu. Naquele momento, meu coração começou a se encher de temor, de vergonha. Eu me lancei em seus pés e eu disse, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando eu cheguei em casa, eu nem sabia o que falar. Acho que a minha mãe nunca me viu tão animada assim. Ela até perguntou, filho, tá tudo bem com você? Eu falei, mãe, tá mais do que bem. Eu conheci ele, o rei bom e generoso, o rei que todos nós esperávamos. Lembra daquele lanche que você pediu pra eu compartilhar? Então, foi melhor do que isso. Não sobrou nenhum com fome. Compartilhei pra milhares de homens, mulheres, idosos e crianças. Foi incrível! Lembra daquele cesto que estava cheio? Então ele veio mais cheio do que estava cheio de antes. Foi incrível. Mãe, Jesus é o pão da vida. Ali no barco, jogado aos seus pés, ele me disse, não tenha medo. De agora em diante eu farei de você um pescador de homens. E aquela voz dele, que trazia uma autoridade, um poder. E pra mim uma paz que eu nem sei explicar. Eu tava diante de Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele dia, naquelas águas profundas, eu pude vivenciar um relacionamento mais profundo com Ele. Jamais ouvi uma voz tão poderosa e nunca senti paz que não posso explicar. Fez meu
coração descansar em teu perfeito amor. Não há razão para viver longe de ti. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rei de graça e bondade, imensurável é o teu amor. Cristo, Filho do Deus vivo, Rei de glória e majestade, seja eternamente a ti o meu louvor. Jamais ouvi uma voz tão poderosa e nunca senti paz que não posso explicar. Fez meu coração descansar em teu perfeito amor. Não há razão para viver longe de ti. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rei de graça e bondade, imensurável é o teu amor. Cristo, Filho do Deus vivo, Rei de glória e majestade, seja eternamente a ti o meu louvor. Rei bondoso, generoso, pra sempre confiarei em teu amor. Soberano, grandioso, pra sempre entregarei a ti o meu louvor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rei de graça e bondade, imensurável é o teu amor. Cristo, Filho do Deus vivo, Rei de glória e majestade, seja eternamente a ti o meu louvor. Deixa eu falar, por favor. Eu cheguei aqui às 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Eles deixaram os adultos se aproximar de Jesus e as crianças, elas ficaram de fora. Que discípulos são esses? Que discípulos são esses? Como eles podem fazer isso com as crianças? Principalmente Pedro, aposto que foi ele. As nossas mães só queriam que Jesus abençoasse a gente. Vê se pode, fomos impedidos. Ainda bem que Jesus deu um basta naquela história. Ele ficou indignado com seus discípulos. Fala sério, olha lá no original da Bíblia. Aganactel, indignado. Realmente, ele ficou irritado. Eu estudo grego, quero passar na gincana bíblica. Jesus disse: deixem as crianças virem até mim, pois o reino dos céus é para quem é como elas. Foi isso que ele disse. Jesus ficou do nosso lado e pôs as suas mãos sobre as nossas cabeças para nos abençoar. Jesus é 10. Jerusalém. É cansativo pensar em Jerusalém. Pequena, mas pretensiosa. Sempre um desafio para nós romanos. Instabilidade, insurgências. Que região problemática. Nós nunca fomos bem vistos. Nunca fomos bem quistos. Para mim, o povo judeu era um povo supersticioso, obstinado, sempre à espera de um Messias. Um Messias para libertá-los.
Eles não faziam ideia do que era Roma. Não faziam. Nós estávamos oferecendo a nossa paz, mas eles aguardavam outra. Vi muito pseudo-messias serem mortos. Homens que deixavam a região inteira em alvoroço, porque qualquer líder carismático podia incitar uma revolta. Agitadores que desafiavam Roma. Como centurião, a minha missão era detê-los, e eram eles que deveriam nos temer. Eu me lembro quando Jesus e seus discípulos se hospedavam aqui em casa, ao viajar para Jerusalém, passando em Betânia. É por ali uns 3 quilômetros e você já chega lá. Agora que vocês já lavaram os pés, a minha irmã Marta está preparando algo para a gente comer. Ela é assim mesmo, bem agitada. Receber pessoas aqui em casa sempre foi uma alegria. Agora imagina só, a própria alegria vir te visitar. Era assim com Jesus. A casa ficava cheia. Cheia de vida, cheia de gente, risos e muito a compartilhar. Era um banquete. Sentar aos pés de Jesus e ouvir de sua vida. Ah, minha alma ficava saciada só de ouvir as suas palavras. Às vezes eu me perguntava, quando seria a sua última passagem por nossa casa? Depois do que aconteceu com meu irmão Lázaro, vocês se lembram, né? Aquele momento em que a dor deu lugar ao milagre. Eu sentia que o tempo de Jesus estava para se cumprir. Ele falava abertamente do seu sofrimento, que isso era necessário. Praticamente lhe afirmava que seria abatido. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer dará muito fruto. Mas como poderia um rei prometido sofrer? Como poderia o Messias não reinar? Mas isso não seria um contraponto para quem dizia trazer consigo o reino? Nós, discípulos, ficávamos confusos. Havia aqueles que disputavam por um lugar de honra no seu reino. Um reino político, militar, como todos ansiavam. Mas, ao mesmo tempo, ele afirmava: o meu reino não é deste mundo. E veja bem, ele entrou em Jerusalém como um rei. Mas um rei sem exército, sem armas, sem trono, em cima de um jumentinho. Multidões o receberam com ramos e cânticos dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eu os ouvi, todos ouviram. Os líderes do povo também, os fariseus. Dava para sentir o cheiro de conspiração. Algo parecido com a lâmina de um sicário se aproximando da garganta. Eu só queria entender o meu papel naquela história. Como eu me sentia perto de sua hora? É tão difícil se despedir de quem se ama. É difícil olhar para um amigo tão de perto uma última vez. É difícil saber que provavelmente você não ouvirá mais a voz. Apesar de existir memórias, lembranças, nada supera a sublime experiência de estar perto de quem é a razão da sua vida. Foi então que mais uma vez eu estava a seus pés. Agora com um perfume em minhas mãos. Eu só queria adorá-lo, ungí-lo. E o que eu fazia inconscientemente era preparar o seu corpo para o que em breve lhe iria acontecer. Aquele perfume era muito caro para derramar sobre seus pés. Se vendesse, dava para alimentar muitos pobres. Como retribuir o amor de quem ressuscitou meu irmão? Ou como retribuir o amor de quem me salvou? Esse perfume derramado em seus pés era só um gesto pequeno, ínfimo, para aquele que é o cordeiro, mas também é o leão, do qual sobre os céus virá.
A ele os reis se prostrarão. Esse é o nosso Deus, o cordeiro e o leão. Por isso sempre me prostro aos seus pés.
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só tente imaginar comigo, e não é exagero dizer que por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele que estava com Deus desde a eternidade, digno de receber toda a honra e glória, caminhou com a gente em completa santidade. Não era igual a gente, não. O Filho de Deus caminhou comigo, com as suas sandálias sujas de areia. Nos tornamos amigos próximos. Ele sentia fome, sede, sono, cansaço. Gente como a gente. Mas ao mesmo tempo, alguém feito de Deus, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser gente, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. E chamado por muitos de discípulo do amor. Por quê? Eu merecia? Não. Eu sei quem eu sou. Mas porque Ele quis. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu, discípulo do amor, só porque o seu amor me moldou. Aí certa vez Jesus nos perguntou: quem vocês dizem que eu sou? A resposta era óbvia, ela veio nos meus lábios. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois de tudo que eu já tinha vivenciado com Ele, todos os milagres, a tempestade se acalmar, cegos voltando a enxergar, mortos voltando à vida. E Ele me respondeu: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Como Ele me conhecia bem. E prosseguiu: foi meu Pai no céu quem lhes revelou isso. Nenhum de vocês poderia saber por si só. Às vezes eu acertava. Às vezes no ímpeto de acertar eu errava. Mas muitas vezes eu só errava por querer errar. Eu devia ter ficado do lado dele até o fim. E eu não fiquei. Nas horas derradeiras, eu, João, decidi ficar até o fim. Coragem não é ausência de medo. Eu só queria estar ao seu lado, como ele sempre esteve ao meu. Bastou 30 moedas de prata e eu virei as costas para ele. Eu acho que eu já tinha virado antes. Na escuridão da noite, eu entreguei com um beijo. Ele mesmo assim me chamou de amigo. Amigo, é para isso que você veio? Perturbador. Não há mais nada para mim nessa conversa. Eu desisto. Sim, Judas o traiu, mas e eu? Eu o neguei 3 vezes. Eu cumpro ordens e cuido para que as minhas ordens sejam cumpridas. Veja as minhas mãos. Eu vejo nelas sangue de um homem inocente. Eu fiquei o mais perto da cruz possível. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eis o castigo que nos trouxe a paz. Eis o caminho, a verdade e a vida. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, como um cordeiro. Deus se entregou amor.
Essa ovelha muda mesmo sendo Deus. Se entregou amor, suportou a dor da cruz. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eis o castigo que nos trouxe a paz. Eis o caminho, a verdade, a vida, o amor profundo. Eis a glória do céu e da terra. Jesus, eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eis o castigo que nos trouxe a paz. Eis o caminho, a verdade, a vida, o amor profundo. Eis a glória do céu e da terra. Jesus, Tem algumas memórias que são tão vivas que parece que foi hoje. Eu lembro do medo que eu senti. Como é que eu ia contar para o meu noivo? O que as pessoas iam pensar de nós? Eu lembro da voz do anjo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Sempre foi graça. Eu não sou digna, você entende? Aquele que eu sustentava no meu ventre era, na verdade, quem me sustentava. O coração que me amou desde antes de eu existir, agora ele batia dentro de mim. E eu o sentia. Eu ouvi o primeiro choro. Eu sentia o seu consolo cada vez que me abraçava. Eu ouvi a primeira palavra. Eu vi os primeiros passos. Meu filho. E ele crescia. Ele crescia em estatura, crescia em obediência, crescia em graça. Sempre com o pai na carpintaria. Humilde para aprender. Humilde depois para ensinar. Mas eu vi também. Eu vi o meu filho ser perseguido, maltratado, humilhado. Eu vi a mão que tocava o meu rosto, atravessada por cravos. Eu vi a cabeça que eu beijei, coroada de espinhos. Eu ouvi a voz que dizia: eu te amo. Dizer: está consumado. A dor que atravessa minha alma é como uma espada.
Mas eu sei também que Ele passou por isso para que eu e você fôssemos curados. Poderia imaginar um Salvador assim, um homem que sofreu, conheceu a dor até o fim. Quem o poderia olhar com simples compaixão ao vê-lo castigado como culpado então? Mas o fato é que Ele levou nossa enfermidade. A verdade é que Ele tomou nossa deformidade. E por meio de suas feridas fomos curados. Nós ganhamos a vida por Cristo crucificado. Castigo que era meu, silencioso cordeiro, sendo Ele Deus, plano do eterno, oferta pela redenção, único justo fez-nos justos por expiação. Carregou sobre seus ombros os nossos pecados, assumiu nossa culpa e levou sobre si nosso fardo. E por meio de suas feridas fomos curados. Nós ganhamos a vida por Eu imaginava que fosse apenas mais uma execução entre tantas outras. Mas o olhar dele era diferente. Não havia culpa em seu olhar. O céu escureceu, o chão tremeu. E o meu coração se encheu de temor. Verdadeiramente,
aquele homem era o Filho de Deus. Eu queria recolher as minhas palavras de traição, jogá-las no abismo. Eu e Maria, mãe de Tiago, vimos o seu corpo envolto em linho, coberto com especiarias, ser colocado em um túmulo novo, preparado por aqueles que o amavam. Sentamos-nos ali e ficamos observando onde o colocavam. Depois retornamos, porque o sábado já estava prestes a começar. Pôncio Pilatos, com medo que roubassem o corpo, mandou que selassem o túmulo com uma grande pedra e que soldados montassem guarda. Mas que príncipe deste mundo pode sequer sonhar em se levantar contra o poder da vida e permanecer de pé? Com algumas mulheres, eu voltei no túmulo no domingo, de madrugada, ainda escuro, o coração pesado pela perda. Eu fui no túmulo para ungir o corpo de Jesus. Mas quando eu cheguei lá, eu vi a pedra fora do lugar. Ela tinha sido removida. E então eu adentrei e lá dentro eu vi 2 anjos. E eles me perguntaram: por que você está chorando? Eu respondi: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E então eu me virei e eu vi um homem em pé. Eu não reconheci. E ele me perguntou: mulher, por que você está chorando? Eu respondi, pensando que fosse o jardineiro: se você o levou, me diga onde ele está, que eu vou buscá-lo. E então ele me chamou pelo nome: Maria. Imediatamente eu reconheci. Era o meu Senhor. Saímos correndo para avisar os discípulos. Vimos o túmulo vazio, o linho dobrado, um pequeno detalhe para quem sempre cuida de tudo. E uma noite, nós estávamos trancados em uma casa, ainda com receio dos romanos, quando Jesus apareceu diante de nós. Mostrou as feridas de suas mãos e disse palavras conhecidas: paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Naquela noite, nós descobrimos que o medo dava passos para trás, que as trevas tremiam diante da luz e que a morte se encontrava em completa desolação. Aí novamente encontramos Jesus após uma pesca frustrada, na qual ele fez mais um milagre. E ele me perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apesar dos meus pecados, apesar de eu tê-lo negado, ele me deu um recomeço. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Um dia em Pátimos, eu vi Cristo glorificado. Caí diante dos seus pés de joelhos. Ele pôs a mão sobre o meu ombro e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive para sempre. Estive morto, mas agora estou vivo. Eu vi gente de todas as tribos, línguas e nações cantando ao Cordeiro. Eu vi gente de todas as gerações juntas em louvor. Eu vi a todos nós, juntos, em uma só canção, cantando ao Cordeiro: Santo, 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 para sempre.
canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido, por favor, fique de pé, vamos cantar juntos. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, Senhor. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar. Eu fui a mulher do fluxo de sangue. Sofri por 12 anos.
Até que um dia eu o vi passar. Tinha tanta gente, era uma multidão, mas eu consegui me aproximar, eu toquei nele. Jesus está vivo. Ele transformou e curou a minha história para sempre. Eu sou a mulher samaritana. Eu fui aceita e amada. Jesus está vivo. Ele transformou a minha vida. Eu sou Bartimeu. Eu era cego. Agora vejo. Eu vejo o que ele fez, eu vejo o que ele faz. E Jesus está vivo, ele transformou a minha vida. Eu sou conhecida como a filha de Jairo. Eu estava morta, mas Jesus entrou no meu quarto e me deu vida. Jesus está vivo. Eu sou a mulher que seria apedrejada. Jesus está vivo e Ele transformou a minha história. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou aquele que vivia pelos sepulcros, acorrentado. Vivia em plena e completa escuridão, atormentado por uma legião de demônios. Mas um dia eu encontrei Jesus e Ele rompeu os meus grilhões. E Ele me trouxe vida, porque Jesus está vivo e Ele transformou a minha vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele está vivo e Ele transformou a minha vida. Eu sempre senti falta de um amor maior. Até que eu conheci Jesus e Ele transformou a minha vida. E Ele está vivo. Eu ouço a respeito de Jesus desde pequeno. Eu também. Que privilégio é crescer numa casa onde se fala sobre o amor de Jesus. E nós nos encontramos com Ele e Ele transformou as nossas vidas. Ele até nos uniu. Jesus está vivo. Lendo o devocional em casa com a minha mãe, conheci Jesus. E Ele está vivo. E Ele transformou muito a minha vida. Eu conheci a Jesus ainda criança, num culto de Páscoa como esse. Ele vive e Ele transformou a minha vida. Eu não tinha esperança e eu encontrei Jesus. Ele não só me trouxe a esperança que eu precisava, mas me trouxe vida. Ele está vivo e transformou a minha vida. Eu conheci Jesus desde criança, bem novinho. E Jesus fez diferença na minha vida para sempre. Hoje eu tenho 75 anos e continuo crendo que Jesus está vivo e pode transformar a vida de qualquer pessoa. Me chamo Cíntia, frequento essa igreja há 4 anos e no culto todos os domingos, com minha filha e meu marido. E no culto de Páscoa do ano passado, eu estava aqui, nessa igreja, sentada em um desses lugares. Geralmente mais nessa fileira aqui. E aí eu achei que seria um culto de Páscoa certamente muito bonito, mas que seria mais um domingo de Páscoa. Mas não. Jesus já tinha algo muito maior preparado para mim. E conforme eu ia escutando os louvores e a cada testemunho sobre Jesus, o amor dele foi tomando conta de mim de uma forma tão inexplicável, que naquele dia eu tive a certeza
que eu tinha que entregar a minha vida a Jesus. E foi isso que eu fiz. Eu sou o testemunho vivo que Jesus está vivo e Ele tem transformado a minha vida. Depois de conhecê-lo, nós não temos o direito de viver como queremos, de fazer nossa vontade. Depois de entender o que na cruz por nós foi feito, Ele nos deu o direito sermos chamados filhos de Deus. Vozes, me ajudem a cantar. Ele foi humilhado por amar, condenado por servir e julgado por cuidar de quem o mundo abandonou. Por amor, sua vida entregou, sua escolha o levou ao perfeito sacrifício. Sendo Deus se esvaziou, sendo Rei se ajoelhou e lavou os pés dos cansados, tendo poder. Não reviou, sendo maior, se inclinou e lavou os pés dos perdidos. Depois de conhecê-lo, nós não temos o direito de viver como queremos, de fazer nossa vontade. Depois de entender o que na cruz por nós foi feito, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Essas histórias que nós ouvimos, assistimos serem encenadas aqui hoje, elas são verdadeiras. Nós não as inventamos. Cada pessoa ali retratada foi retirada a sua história da Sagrada Escritura, que narra que Jesus Cristo, Ele nasceu, viveu, operou as transformações que nós ouvimos, mas Ele morreu. Mas Ele está vivo porque Ele ressuscitou. E sabe, essa mesma Sagrada Escritura diz que Jesus, este Jesus que viveu, morreu e ressuscitou, que está com Deus hoje, um dia Ele voltará. E como nós cremos que Ele fez aquilo que fez, nós podemos confiar e acreditar, Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai encontrar dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de gente que Jesus vai encontrar é gente cujo coração se inclinou, se dobrou diante dele.
gente que ouviu a verdade do Evangelho, gente que foi exposta a esses conteúdos e não permitiu que isso fosse apenas um conteúdo frio e distante, mas uma verdade capaz de nortear e transformar toda a vida. Gente que deu ouvidos à voz do Mestre, os chamando para serem filhos, e atenderam a este chamado. O Evangelho de João, no capítulo 3, narra a história de Nicodemos, um grande líder religioso que ouviu Jesus dizer que era necessário nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo um líder religioso, não entende muito bem o significado dessa expressão e deixa claro para nós que o encontro com Jesus não é sobre uma troca de religião, mas é sobre encontrar-se com a vida, com o sentido, com a origem e o destino da vida. Ao longo dessa conversa, lá em João 3, no verso 16, Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O segundo grupo de pessoas que Jesus vai encontrar quando voltar é composto por pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, ouviram sobre Jesus, ouviram que Ele cura, ouviram que Ele transforma, que Ele perdoa pecados, mas acharam que este assunto não era com elas, não se viram neste lugar de necessitar de um Salvador, e por este motivo o rejeitaram, o desprezaram. Mas hoje mesmo, você precisa se posicionar diante desse Jesus. Depois de ter ouvido a história de tanta gente que depois de conhecê-lo não se viu mais no direito de viver do seu próprio jeito, a sua própria maneira, mas se entregou, se rendeu a Ele, esta mesma oportunidade está disponível para você neste momento. Por isso eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, porque eu quero te dar a chance de responder, porque é possível que, assim como foi com Nicodemos, acerca de quem eu acabei de ler aqui, que ouviu o Mestre convidá-lo para nascer de novo, Jesus falando como que um vento que sopra do jeito que quer, é possível que Ele esteja soprando e falando com você nesta manhã, te chamando para ser um filho dEle. E se Ele está fazendo isso, a coisa mais sábia, mais prudente que você pode fazer é dar ouvidos à sua voz e dizer: Jesus, eu quero ser um filho teu, um discípulo teu. Então, se Jesus está falando com você hoje, te chamando para ser filho, discípulo dele, eu quero convidar você para levantar uma de suas mãos, porque eu queria muito saber quem é você e eu queria orar por você. Tem alguém aqui hoje dizendo: Jesus, eu quero me tornar um filho teu? Levanta sua mão para eu poder ver e orar por você. Deus abençoe vocês aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida também. Deus abençoe você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém dizendo isso? Jesus, eu quero ser um filho teu. Amém. Deus abençoe você. Amém. Você, eu vi sua mão levantada. Deus te abençoe. Eu vi sua mão. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém dizendo: Mestre, eu quero ser um filho teu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está falando. Se você o está ouvindo, responda. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aqui, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Ele torna você hoje o filho dele. Você ali na galeria, eu vi você também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você aqui, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aqui no meio eu estou te vendo também. Que Deus te abençoe, querido. É possível que tenha mais alguém ainda. Se você está ouvindo Jesus, responda com fé. Tem mais alguém ouvindo a voz do Mestre, te chamando para ser um seguidor dele? Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos fazer assim, eu quero pedir que todos nós nos coloquemos de pé neste momento, por gentileza. E você que deu este passo de fé, está se comprometendo com o Mestre hoje, eu quero ajudar você a responder. E eu quero ajudar você fazendo uma oração que eu vou convidar você a repetir. Então, se neste momento você se decidiu por Jesus, repita essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Deus, nesta manhã eu reconheço que sou pecador, que preciso de Jesus como meu Salvador. E é por isso que agora eu rendo o meu coração ao Senhor, pedindo que o Senhor me salve, me transforme e seja o Senhor da minha vida. Que o Senhor me governe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tomou essa decisão hoje, nós estamos muito felizes e queremos ajudar você, porque este foi um primeiro passo e a gente quer ajudar você a crescer com Jesus. A gente quer dar uma Bíblia de presente para você, e é possível que você já tenha uma, mas a gente acredita que essa de hoje vai ser especial, porque ela vai marcar este dia tão importante na sua vida. E a gente não quer deixar isso para depois não. Eu quero convidar você que tomou essa decisão a ir agora mesmo aqui no hall interno, porque tem um time nosso aqui que quer dar um abraço em você e te entregar essa Bíblia. Então, por favor, se você tomou essa decisão, faça isso agora mesmo. Vá até aqui o hall interno, nosso time está ali pronto para entregar esse presente para você, tá bom? E nós, ainda em pé como estamos, temos mais um desafio para cumprir aqui. Porque Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, pegou o cálice e Ele ordenou aos seus discípulos, aqueles 12 que estavam ali, para que eles fizessem aquilo sempre em memória dEle. Depois, muitos anos, o apóstolo Paulo vai fazer a mesma coisa e orienta os discípulos da igreja de Corinto que façam também o mesmo. Tomassem do pão, tomassem do cálice e em lembrança, em memória do sacrifício de Jesus, comessem e bebessem. E nós aqui hoje, tantos anos depois, estamos ouvindo a mesma mensagem, dando ouvidos ao mesmo Mestre e dizendo: Senhor, nós te amamos. É por isso que agora, com gratidão, com o coração repleto de convicção sobre aquilo que Jesus fez, nós vamos juntos comer e beber. Vamos juntos. Ah, Deus, obrigado. Obrigado porque isso que nós celebramos hoje é infinitamente mais do que a beleza que nós contemplamos aqui. É infinitamente mais do que as canções que nós cantamos aqui. É ainda mais do que a profundidade dos testemunhos que nós ouvimos. Isso tem transformado a nossa vida. E por isso nós te damos graças. Obrigado porque Jesus viveu. Obrigado porque Jesus morreu. Obrigado porque a morte não teve poder definitivo sobre o teu filho. Obrigado porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele tem transformado a nossa vida. E obrigado porque um dia o teu filho voltará.
que nós sejamos encontrados fiéis a Ti até o fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Com o coração cheio de gratidão, vamos cantar ao nosso Mestre que está vivo e que nos dá vida em nome de Jesus. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava escondia de Ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou e eu renasci. Sim, Senhor, quando te conheci, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. O meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curaste. Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro, agora vejo porque tu me chamaste e eu voltei a viver.
Glória a Deus, glória a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Que maravilha, que bênção, que tempo bom nós passamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. Esse presente tão precioso, não há preço que pague esse presente, e que foi tão bem embrulhado com um laço de fita tão bonito pelo coro e pela orquestra da nossa igreja. Muito obrigado, porque vocês nos inspiraram. Deus abençoe vocês. Lindo, lindo. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração da Páscoa. Eu tenho 2 comunicações bem rapidinhas e nós vamos orar e terminar. A primeira é para você que está no YouTube. Você nos acompanhou nesse culto e se você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, por favor, mande uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, porque nós queremos ajudá-lo também a dar os primeiros passos com Jesus. A outra palavra é para você que veio hoje pela primeira vez. Que alegria recebê-lo no nosso meio para a celebração da Páscoa do Senhor. E nós sugerimos que você dê uma passadinha ali no Espaço Conexão, para que você receba uma saudação pessoal e leve uma pequena lembrança da nossa igreja também. Muito obrigado, porque todos vocês vieram aqui, vocês também tornaram este momento de adoração e de louvor ao nosso Deus muito especial. Vamos orar e nos despedir agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque celebramos nessa manhã o Senhor Jesus, o teu Filho amado e o nosso Salvador. Ele nos deu vida, Ele transformou a nossa vida, porque Ele está vivo e vive em nós. Nós te agradecemos e te louvamos. E agora, Pai, despede-nos com a tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença consoladora do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus o abençoe nessa Páscoa. Bom domingo.